Oi, tudo bem, Fábio? Que Muito bom bom estar aqui tê-la com aqui. você. Muito bom tê-la. Eu Tá já me estava ouvindo falando. direitinho? Tá, perfeito. Deixa eu ver aqui, me enquadrar melhor. Beleza. E aí, eu já estava falando aqui que nós teremos. ah, que você maneja muito bem ortodontia nos pequenos, né? Bracket nos pequenos. Eu estou ansioso Ah, aqui pelo que você vai realmente falar, né? é o perfil do meu consultório, né, Fábio? Ah, é? Você não atende muito adulto? Não, eu não é que eu não atendo, você vai acabar ficando especialista mais em alguma coisa, né? E eu gosto muito de trabalhar com essa geração nova, tanto é que eu quero propor para você que você vai me ajudar. Eu quero fazer 3 momentos dessa apresentaçãozinha aqui. No Tá. primeiro momento, eu quero falar um pouquinho sobre o perfil dos pacientes que nós atendemos no consultório, que são de 0 a 25 anos de idade, que são Isso é legal. as gerações Z e alfa. Eles têm características próprias e eu acho que é interessante a gente estar colocando isso para você saber como você vai fechar seus tratamentos. E um outro momento, eu vou te mostrar alguns casos que a gente vai inverter a tela, vai aparecer um pouquinho a tela do computador, que são os casos que mais aparecem na clínica e agora com o evento da pandemia, é uma diferença entre você ter fotos e vídeo. E então eu fechei vários tratamentos porque as crianças não estão se gostando quando se vê no vídeo. Por isso eu sugeri esse tema, né? Aulas virtuais, porque agora na sala você fica ao vivo e não você não escolhe a foto, né? Como nas fotos digitais você escolhe a melhor. Só que no vídeo você está ao vivo. Então, eu acho que abriu uma Interessante. oportunidade para a dentição mista. E no terceiro momento, é uma surpresa para vocês, que é uma menininha de 11 anos, que eu tratei com ancoragem esquelética interradicular, eu acho, porque eu nunca sei direito os nomes disso, que é meu marido que faz, mas o resultado foi bem bom. E eu quero mostrar para vocês que nós usamos o dispositivo de vocês, DentSteel. Ah, legal. Então vamos lá. Nós temos aí essa 1 hora. Você vai dividir de 0 a 5 anos, é o primeiro. Depois você vai falar de fotos e vídeos. E depois você vai falar de um caso clínico aí, É, certo? aham. Ah, muito bom. E não, me fala o seguinte: você fez mestrado na Escola Paulista de Medicina? Sim, eu fui da primeira turma, eu sou velha de guerra. O que foi lá, amor? Que é morfologia? Aplicada à saúde. Só que eu não gostava do assunto de DTM, eu fiz a minha tese e hoje eu peguei aqui que eu nem sabia mais o nome da minha tese, Fábio. Faz tanto tempo. E Mas qual aqui foi o tem um tema? estudo. E tem Ah, um tá aqui, estudo. ó. Foi muito interessante. Relação entre a fossa mandibular e a dentição durante o crescimento crânio-facial. Você não gostava, mas tem tudo a ver do que você fala hoje, do que Pois você... é uma coisa que eu acho que traz muito no dia a dia. E talvez seja isso, porque por isso que eu domino tão bem a parte preventiva. E associando ao que eu estudei durante isso em 2000, né? Faz muito tempo. E o que eu estudei. E depois eu assisti uma apresentação da Elisabeth Menzel, da Alemanha, e ela teve no fórum esse ano. Mas ela fez uma apresentação sensacional e ela citou esse artigo, que é um artigo que foi feito, na verdade foi publicado em Singapura, e da Sociedade Japonesa de Radiologia, que foi feito um trabalho sobre comparar as características da articulação temporomandibular em pacientes classificados em classe 1, classe 2, classe 3 e classe 2, visão 2 de Engel. E o que eu estudei, Fábio, é sensacional, porque eu já tinha visto isso. Porque eu usei 400 crânios para fazer minha tese. Ó, olha que legal aqui. Você está falando dos crânios? A Escola Paulista de Medicina é onde tem o maior O acervo de maior acervo. crânio-seco. Não sei se é da América Latina, acho que é da América Latina. Que ele tem um acervo, eu sei porque eu estudei lá e
Muito bom. Ó o Coral Dente falando aqui, sempre trazendo grandes personalidades, hein, Fábio? É lógico, Lúcia. A Ah, eu estou Lúcia. envaidecida, Fábio, porque só tem fera aí, né? Eu já aproveito hoje o gancho da Daniela Storino de ontem e vou mostrar para ela que realmente o desvio de linha média, então já estava programado, tanto é que você recebeu um pouquinho do que eu ia falar. E eu já tinha falado, eu ia falar sobre esses desvios de linha média que acontecem geralmente nas medidas cruzadas, que a gente tem que prestar muita atenção. E tem que saber, vou fixar isso sempre, ajustar os aparelhos. Não se pode colocar nada na boca em que a mandíbula trabalhe em báscula. Ela tem que trabalhar num plano, porque você está, na parte preventiva, corrigindo o plano oclusal, na verdade. E eu vou mostrar nos casos de mordida aberta para vocês, se eu puder. Então vamos lá. Fica à vontade, Lúcia. A gente já fez um esquenta aí de 8 minutos. Você está em Maringá, né? Estou em Maringá, pois é um dos lugares mais difíceis, né? Porque nós temos uma gama muito grande de profissionais que trabalham aqui. E eu fui uma das pioneiras em trabalhar com o sistema autoligado. E eu me sinto muito feliz de estar podendo trazer para vocês essas abordagens que desde 2011 eu faço com dentição mista. Então, para o primeiro momento que eu quero falar para vocês... Desde quando? Eu faço desde 2008. Na verdade, assim, eu peguei 15 casos. Desses 15 casos, eu me frustrei com alguns, mas eu insisti porque eu achei que precisava de tecnologia no meu consultório. E isso é sempre uma coisa muito... Dos 15, você se frustrou com 12? 4. Não, 4 eu arranquei e coloquei outro. Mas depois eu me arrependi porque eu teria feito a mesma coisa e eu aprendi a lidar com o sistema autoligado. E hoje eu domino, acho que de uma forma muito segura e tenho facilidade de propor isso para os pacientes. E isso entra nas características que eu vou te falar desse perfil de pacientes que surgiram nessa geração chamada geração Z e a geração alfa. A geração Z é uma geração que nasceu em torno de 1995. Então, hoje estaria mais ou menos com 25 anos. Essa geração já nasceu conectada, já nasceu dependente da internet. Então, quando eu falo de aulas virtuais, eu estou falando agora para criança de 6 a 10 anos, que não era uma realidade até a pandemia. E aí que entra o perfil desses pacientes. E o perfil desses pacientes são pacientes que são precoces, e eu vou mostrar algumas radiografias que você vai ver que é muito rápido a troca de dentes, não só psicologicamente que eles são precoces, eles são muito curiosos, eles são atentos a tudo e eles são influenciadores de consumo. E quando você faz a consulta, que eu sempre falo, muito cuidado quando você tiver um adolescente ou uma criança de 5 a 10 anos junto com os pais. Presta atenção na criança. Então, a dica que eu dou, Fábio, quer fechar tratamento e você quer atender essa população, atenda ela prestando atenção nelas. Não prestando atenção no modelo de gesso, na foto que você recebeu, na cefalometria. Preste atenção na criança ou no adolescente. Ele é o influenciador de consumo que você vai ter como paciente ou não. Tá? Aqui na clínica eu sempre falo, eu até faço uma brincadeira, Fábio, que eu falo assim, pai e mãe, ok, paga a conta, mas quem compra o meu serviço, Fábio, são os pacientes. Essas crianças são muito atentas e elas compram o teu serviço. E quando você fala, você mostra a tecnologia, que nem eu tenho sempre umas boas imagens, eu sei, eu tenho alguma coisa no Instagram, apesar de você ter 60 anos, Fábio, foi uma adaptação muito difícil, porque eu vim de uma geração muito antiga. A tua filha também é uma... a minha filha é odontopediatra, né? Ela tem bastante seguidores, e ela foi dessa geração que eu estou te contando. Ela tem 32 anos, e ela é dessa geração que usa a internet desde os 12, 11 anos de idade, quando era pulsada. E aí nós, que nem tipo eu, tive que me ajustar, aprender a mexer com esses equipamentos para poder
meio que acompanhar a evolução. Eu tive um filho, né? Você sabe, né? Que o Arthur eu tive com 40 anos. Hoje ele tem 20. E aí eu tenho dentro de casa duas gerações muito interessantes e que me leva a dizer, realmente eu não posso parar. Eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Isso é tipo uma vitamina todo dia. Claro, Então, claro. essas crianças que são de 6 a 7 anos, que são a partir de 2010, é muito engraçado que tem um marco que é interessante, você vai gostar de saber, que foi quando foi lançado o iPad. Que ano que foi lá? 2010. 2010. Aí o que aconteceu? A internet não passou a ser mais no computador, passou a ser móvel, né? Aí, hoje, as crianças que nascem, Fábio, elas, antes de andarem, elas já interagem com o sistema digital, já interagem na internet. Então, essas crianças é para você observar de uma forma diferenciada. Então, quer fazer um planejamento? Faça um planejamento, mas inclua o paciente junto nisso. Porque quando você explica, e não adianta você falar assim, você vai usar elástico para fazer isso, não. Pega o espelho, mostra. Então, eu dou dica. Mostra no espelho o que movimento vai acontecer. Perde um pouquinho de tempo que você vai ter bons resultados. Não é só, usa elástico, vai lá e coloca e tira. Por quê? Porque 10 horas vai começar o movimento, menos de 2 horas não vai acontecer o movimento. Então, nós trabalhamos dessa forma. Primeiro, a gente sempre ensina, o paciente sempre sai daqui sabendo, ele vai para o espelho e tira, coloca os elásticos. Porque você sabe, no sistema autoligado a gente depende muito de elástico, né? E meus aparelhos preventivos, eu nunca uso mais que 12 horas e gosto dos períodos noturnos. Então, dou tarefa possível de ser cumprida para uma criança de 6 a 9 anos de idade. A partir desse período, eu já começo a ter muita dificuldade com os planejamentos preventivos. Então, eu faço assim, eu encurtei, de certa forma, o tratamento preventivo ortopédico e passei a trabalhar mais com o sistema autoligado, que é muito seguro, eu consigo fazer um deslize perfeito e mais ou menos a hora que está irrompendo o canino, já estou praticamente com espaço para ele descer em chave correta de oclusão. Tá ok? Então, essa primeira parte aí a gente passa por aí. Tá ok? E você, me fala o seguinte, como que você faz a primeira consulta com essa família aí, com a criança de 5 anos, por exemplo? Até o manejo para fotografar, como que faz? Bom, eles são extremamente... As crianças dessa geração, Fábio, eles não se preocupam muito com a exposição, tá? Então, eu consigo fotografar tranquilamente. Porque quando eu fotografo, Fábio, eu pego a câmera, e como a gente tem câmera de boa qualidade, eu falo assim, olha, é isso aqui que está acontecendo. Eu perco 2, 3 minutos para explicar para o paciente o que nós estamos fazendo. E isso porque você consegue embutir na cabeça e na mente da criança que você está fazendo uma coisa que realmente vai ter resultado, tá? Se você fala assim, só usa num fotógrafo, eu tenho uma sequência de fotos, por que eu tenho tanto material? É minha paixão. Eu acho que outro dia eu estava vendo com meu filho, eu falei, qual que é a minha paixão de verdade? Aí eu parei para pensar, eu falei, filho, qual que é a tua paixão? Ele falou assim, eu gosto muito de jogar. Eu falei, eu acho que eu gosto de fotografar meus pacientes. Eu tenho muito material. Ô, Lúcia, você fotografa de rotina, né? Toda de consulta, rotina. ou as consultas chaves, como que... Na verdade, eu fotografo todos, porque me dá segurança e quando ao final do tratamento eu sempre apresento o trabalho que a gente fez para os pais. Isso valoriza muito o nosso trabalho, Fábio. E talvez seja por isso que eu tenho um sucesso tão grande com os pacientes, porque não importa, uma das coisas que eu sempre falo, Fábio, não importa você, não precisa contratar uma empresa enorme para fazer propaganda, ou como chama? Influenciador digital, né? Eu aprendi muito com a minha filha. Tem hora que eu faço cacaca, ela manda eu tirar, sabe? Mas porque eu quero que tenha o meu perfil. Mas o fundamental, que eu sempre falo, o que traz paciente, traz consultas novas, é o paciente ou a família falar bem de você.
Isso é fundamental. Quando a pessoa sai da clínica satisfeita, que você fez um trabalho legal e que ela está vindo, ela está ficando 15 minutos só, ela não perde tempo, que no sistema autoligado a gente tem essa habilidade, vem cada 40, 50 dias, né? Não toma tempo, que hoje o tempo é uma coisa muito preciosa para todo mundo. Então você acaba o quê? Não depende, tem o sistema autoligado na dentição mista, você não depende de o pai estar toda hora falando, você precisa colocar aparelho, você precisa tirar aparelho. Então, em média, Fábio, outra dica, não faço mais planejamento com tratamento ortopédicos preventivos com mais de 9 a 12 meses. Entendi. Isso é aceitável para uma criança de 7 anos e 8 meses. Quer dizer, quando ela tiver com 9 anos e meio, eu deixo ela em stand-by, se não está na hora de colocar o fixo. E aí eu vou entrar com um fixo e fazer o restante que precisa, que eu consigo fazer muita coisa. Isso é muito bom. É dar segurança ao pai no stand-by, né? Avisar para o pai, ó, teu filho está em supervisão, embora está sem aparelho nesse intermédio da primeira fase para os brackets. Assim. É muito importante, porque você cansa muito as crianças. Antigamente a gente usava 24 meses, 30, 25 meses, aparelhos ortopédicos. Aí sabe o que aconteceu, Fábio? Eu comecei a pegar os modelos iniciais e o que eu tinha feito. E eu sou boa na preventiva. Aí eu falo assim, mas eu só fiz isso, é muito pouco. Eu faço muito mais com o sistema autoligado na dentição mista. E eu faço com segurança. Tanto é que a gente lançou o livro, né? Fazer uma merchandising, né? O sistema autoligado na dentição mista. E são 11 casos, são 206 páginas. Nós usamos um acervo de quase 3.000 fotos. E-book ou livro físico já? Não, por enquanto é só e-book, Fábio, porque a gente está pensando em fazer isso só depois que tiver os eventos presenciais, né? Por enquanto fica muito complicado você mandar produzir uma quantidade enorme, porque para o preço ficar razoável, você tem como fazer um preço tipo assim, se você fizer pouco, o custo fica muito alto, né? Então, a hora que tiver eventos presenciais. E outra, é uma influência. Já é um momento das pessoas começarem a se adaptar com menos papel, né, Fábio? Menos, você está ali na tela, você tem um caso parecido, você vai lá, você pesquisa e você tá tudo na sua mão. Consulta lá no dia a dia clínico, né? Como que faz para achar esse livro, então? É só seguir você? Tem lá no meu link no Instagram. Ô, gente, me segue, o Fábio tá com 4.000. Eu quero bater os 2.000K, hein, Fábio? Não, veja bem, não é o Fábio, é Milane Micheletti. O Fábio é bem... Mas não importa. Fábio, você me acorda de manhã, a hora que eu tô fazendo café da manhã, o Fábio tá dando aula. Ele é 24 horas internauta. É a live pros velhos. É só os velhos que acordam. Filha da mãe. Live às 6h57 da manhã. Bom, mas me fala o seguinte, você coloca o bracket no dente descido? Ó, eu posso inverter aqui que eu vou mostrar para você? Tá bom, vai lá. Tem um casinho que eu vou até ser repetitiva, mas é que tá muito, muito didático. E depois eu vou passar para os casos mais comuns que a gente recebe no consultório. Ó, Fábio, isso aqui... Esse é o teu livro aí, ó? Esse é o meu livro. Para ver Aí, ó. Olá, é pela editora Plena. Aparelho autoligado na dentição mista. Que show, hein? São 11 casos. E como a gente fez o processo preventivo e o processo, geralmente, são vários casos que nós fizemos em 2 fases. E eu vou estar descrevendo. E o que eu fiz aqui, ó, nesses desenhos, foi tudo eu que fiz, Fábio. Para você ver que os aparelhos preventivos não são tão inocentes. Eles são, às vezes, causam algumas exceções e você tem que corrigir individualizando os brackets. Então, vai ter os casos lá, tem alguns desenhos que eu fiz, e casos que tem apiamento muito severo de caninos, quanto tempo eu levei. Eu faço um degainer modificado que eu uso sempre o primeiro molar, o segundo molar descido como apoio, para dar mais apoio para os fios, né? E para o fio não ficar escapando toda hora, porque eu não gosto muito de emergência. Eu também protejo sempre, aqui foi da geração que eu falei para vocês, então é prestar atenção nessa influenciadores de consumo. Então presta atenção nessa geração aí. Essa geração está super antenada.
Lembra que a sua filha ontem estava online assistindo a Daniela? Tua filha tem quantos anos, Fábio? A minha filha, caramba, eu nem percebi. Quantos anos ela tem? Eu não sei, eu acho que foi a mais velha, de 15 anos. Mas é a geração Z. A geração Alfa é a geração de 6 a 10 anos de idade. A É um geração perfil alfa é a muito... minha outra filha. Nem percebi que ela estava. Se for a menor, pode ser também. Então, aqui, ó. Então, geralmente, o que traz o paciente para o consultório, Fábio, são esses tipos, são apinhamentos, tá vendo? Nós temos apinhamentos anteriores que perturbam um pouco os pais, são pacientes mordida aberta, com hábito de dedo ou hábito de sucção de dedo ou chupeta, e os classe 2, que são mais protrusos, né? E falta de selamento labial, que eu recebo muito, Fábio, que são as pessoas, os pacientes que os otorrinos enviam para nós. Então, esses são os casos mais frequentes que nós recebemos no consultório. Mas, assim, no meu índice estatístico, o que mais incomoda os pais é apinhamento anterior, tanto no arco superior quanto no arco inferior. Daí vem em segundo plano, seriam as mordidas abertas anteriores, depois as mordidas cruzadas anteriores e posteriores, e depois as mordidas, os respiradores bucais, que já vem mais especificamente pelo otorrino, e juntamente com isso, falta de selamento labial, tá? Então, essas são a maior frequência desses pacientes, mas das aulas virtuais, voltando ao tema da minha apresentação, Fábio, os dentes para frente e os dentes apinhados que mais perturbam as crianças. Porque a hora que elas falam, aparece muito, e aí no vídeo elas não gostam dessa apresentação que acontece na sala de aula virtual. Então, para a classe 2, eu uso muito o Twin Block de Clark. São pacientes que geralmente eu faço de 9 a 12 meses, Fábio, porque é um paciente, ele não é em monobloco, a criança consegue abrir, fechar a boca, eu já consigo colocar uma gradinha, eu tenho um expansor inferior, eu tenho um expansor superior, eu consigo desinclinar os dentes, entendeu? E eu vou remanejando já os espaços nessa fase. E, ao mesmo tempo, ele é um propulsor, né, entre aspas, apesar da Dani falar que não gosta de propulsor mandibular, mas é um reposicionador. Como eu te falei, durante a erupção dos primeiros molares permanentes, anota aí, gente, o primeiro molar permanente é um sensor de busca neurológico. Então, se você usa 12 horas o aparelho, que você faz um avanço leve de mandíbula, durante o dia, ele vai trabalhar buscando aquela posição. Por isso que eu não uso 24 horas o aparelho. Eu gosto da musculatura trabalhando de uma forma harmoniosa e o aparelho fazendo esse deslocamento da cabeça da mandíbula, trazendo mais para o centro da fossa articular. Que é isso que eu observo nos meus pacientes preventivos. Eu respeito muito a articulação temporomandibular. E tanto que daqui a pouquinho eu já vou mostrar um caso de desvio mandibular. Realmente, a Dani está certa. Levanta o lábio superior, olha o freio. Geralmente, na mordida cruzada posterior, o desvio é mandibular. E uma coisa que está na minha tese, que eu vi hoje, Fábio, que é muito legal... Você leu a tese hoje? Eu li, cara, nem acredito. E tem uma coisa aqui que eu nem lembrava, ó. O maior desenvolvimento da articulação temporomandibular ocorre entre 5 e 7 anos de idade. Quando acontece isso? Durante a erupção dos incisivos centrais e dos primeiros molares permanentes. Me fala o seguinte, calma aí, qual a idade desse teu... De 5 a 7 anos. Como eu falei para vocês, o primeiro molar permanente tem um sensor neurológico de busca. O que a gente quer no tratamento preventivo? Se é uma classe 2 com degrau mesial na face da dentição mista, você quer que esse primeiro molar irrompa em classe 1, correto? Sim. E por que eu gosto do Twin Block? O Twin Block ele, além de... como são blocos gêmeos, você traz a mandíbula para frente, mas você abre um espaço
para deixar o primeiro molar descer e romper na posição correta de classe 1. Isso é sensacional. E aí, eu estava olhando na minha tese de mestrado, repetindo, nesse período entre 5 e 7 anos, é o período que mais a articulação temporomandibular se desenvolve, que é durante a erupção dos incisivos centrais e do primeiro molar permanente. Então, eu gosto muito de ver os pacientes nessa idade, ou logo no início, que está irrompendo o primeiro molar permanente, porque eu consigo fazer esse movimento na articulação, trazendo a cabeça da mandíbula mais para o centro da articulação. Você sabe que classe 2, divisão 1, a mandíbula está posicionada, a cabeça da mandíbula está reposicionada posteriormente e superiormente. Tá? Então, o aparelho preventivo, quando eu olho, eu quero que faça isso. Eu quero que traga mais para o centro, para essa mandíbula rodar mais para frente e mais para cima. Que aí eu tenho que legal, perder melhor. Ô, Lúcia, então ele tem uma resposta de crescimento mandibular? Muito rápida. E nesse legal, artigo aqui, Fábio, se você quiser, eu te mando. É o artigo que foi publicado em Singapura, que a Elizabeth Menzel citou na aula dela, que ela mostrou passo a passo a pesquisa com as tomografias. Eu fiquei fascinada. Poxa, aí eu peguei... Então, a gente não precisa esperar a puberdade, pelo que você estava mostrando, a puberdade já para dar aquele tratamento de classe 2, né? Não, eu geralmente, quando eu entro com os pacientes, que o paciente que eu pego mais cedo, tipo, até 7 anos e 8 meses, eu já faço, que a hora que eu entro com o aparelho fixo, quase 70% dos meus pacientes já estão com molar em chave correta de classe 1. Aí você só vai trabalhar no transversal. Aí eu só vou administrar os espaços com o sistema autoligado. Bom, hein? Então, daí... olho no primeiro molar, né? Porque o aparelho... você podia me perguntar, Lúcia, quanto você faz de expansão rápida na maxila? Eu faço muito pouco, eu gosto muito da expansão lenta, porque em 9 meses de tratamento, que é a média aqui no consultório de Twin-Block, eu já fiz a expansão, eu já desinclinei os inferiores. E outra coisa que eu gosto de falar, eu uso os expansores da Dentauro. O fio da Dentauro. Tem diferença sim, Fábio, porque a maioria dos expansores produzidos no Brasil, se você passar a língua ou o dedo, você pode movimentar. Os expansores da Dentauro, eles são mais rígidos, mais firmes. Então, quando você dá um quarto, é um quarto de verdade. Entendi. Né? Então, eu sou muito criteriosa nisso. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é os levantes que eu faço em mordida cruzada. Aí, Lúcia, então, o Twin-Block você vai usar a criança usa por 12 horas? 9 meses a 12 da noite, sempre período noturno, que é o período que mais os dentes se desenvolvem. Se você pegar os artigos do Profit, você vai ver que em 2016 ele esteve no Brasil e ele falou sobre isso. O movimento... 12 horas por dia. 12 horas, e geralmente noturnos. Noturno. Por quê? Na verdade, segundo esses artigos do Profit, não sei falar direito, o momento de maior evolução da dentição, o dente cresce mais na boca do período entre 6 da tarde e meia-noite, entre aspas. Aí, como a gente não vai poder tirar o aparelho essa hora, então eu coloco sempre das 8 da noite, que é uma estimativa média, das 8 da noite às 8 da manhã. Se o paciente estuda de manhã, eu coloco 6 da tarde, e isso é cravado, tá? Se ele passar a negligenciar, ele tem que cumprir as 12 horas, porque eu sempre explico que o dente vai começar a movimentar depois de 10 horas, que são as teorias das 10 horas, tá? Eles são sempre dentro suportado, mas o resultado é muito bom do tratamento com Twin-Block. Tá. E nesse artigo, eles citam o Twin-Block como um dos melhores aparelhos para gerar esse espaço e um crescimento de ramo mandibular. Porque os nossos maiores problemas de perfil sofrível, perfil deficiente, dos classe 2, são falta do ramo mandibular. Muito bom. Então, esse artigo, assim, a hora que eu vi, eu fiquei apaixonada. Falei, puxa vida, com o tratamento, o trabalho feito em Conibim, solidificou o que eu tinha observado na Escola Paulista de Medicina em 2000.
Ô, Lúcia, e você faz a parte financeira, a primeira fase de Twin Block, preço fechado? Olha, fica a critério do paciente. Eu posso fazer das duas formas junto, eu não cobro muito caro. Se o paciente não me conhece, vem pela primeira vez, já não é paciente. Porque eu sou muito antiga aqui já, né, Fábio? Então, eu Você já é tenho natural de Maringá? Na verdade, eu nasci numa cidade vizinha aqui, mas desde que eu me formei, eu trabalho aqui em Maringá. Tá. E eu, como te falei, né, eu sempre fui muito atrás. Em 91, eu comecei a fazer curso com o Omar Gabriel em Bauru. Depois eu fiz Dino, eu fiz ortodontia preventiva com o Hugo Trevisi. Depois eu fiz ortodontia corretiva, um aperfeiçoamento. Depois eu fiz especialização. Depois fui para São Paulo, fiz DTM com o Carlos, não, com o Sérgio Guimarães. Tá? Mas Eu fui da primeira turma deles. me fala o seguinte, então. Você cobra ou preço fechado ou Cobro peixe mensalidade? fechado do preventivo e peixe fechado do corretivo. Ah, Eu posso fazer duas etapas, né, para uma segunda reavaliação, tipo assim, hoje eu fechei um tratamento preventivo, o paciente tem 7 anos e meio, por exemplo, 12 meses de tratamento, quando ele estiver fazendo 8 anos e meio ou 9 anos, a gente chama e faz uma segunda negociação. Tem paciente que já sabe, já paga tudo de uma vez, fala assim, não, já vou pagar e eu não quero me preocupar com esse tipo de coisa. Já tem uma confiabilidade, né? você não Que a gente tem vai fazer um trabalho manutenção. legal. É isso. Oi? Você não tem mais manutenção, certo? Não. A clínica, pois é, que nem no sistema de pandemia, no período de pandemia, eu criei um esquema que foi muito legal. Porque a gente podia entrar na clínica 1 hora por dia para atender as emergências e urgências. Então, nos casos que eu tinha acabado de instalar aparelho, que o paciente precisa de um pouco de motivação, principalmente criança, eu marcava, Fábio. Eu vinha aqui na clínica, tipo, das 2 às 3 da tarde, de segunda, quarta e sexta, e eu via esses pacientes. E a gente sempre mandava mensagem o tempo todo pelo WhatsApp para ver se estava tudo bem, se tivesse emergência era para procurar a gente. Então, nós ficamos mantendo um contato com todos os nossos pacientes que estavam em tratamento. Depois disso, nós começamos os atendimentos normais. Mas eu fiz isso. E isso, o que eu estava falando? Eu já sabia que em maio o meu faturamento cairia 30%. Porque deixou de entrar os pacientes novos, né, Fábio? Aí eu já sabia. Pagou as contas, né? A vantagem Eu já tenho pagou assim, eu já tinha uma previsão. E perto de muita gente que ficou sem receber a manutenção mês a mês, eu consegui fazer uma coisa legal. E Vamos aí, ver outra coisa agora? Daí você entra com os brackets, numa outra fase. Vou virar agora para você ver, tá? Tá bom. Bom, como a gente trabalha com o sistema demo, Fábio, esse é um caso que eu falei para você, que eu já mostrei, mas ele é muito explicativo e tira uma ansiedade da maioria dos profissionais que vai trabalhar com dentição mista. Essa paciente, ela usou aparelho preventivo durante 18 meses e o resultado foi muito pobre, porque, na verdade, ela tem um bom crescimento crâniofacial e o que eu encontro nela é uma discrepância muito grande de tamanho de dentes. Então, eu parei, conversei com os pais e achei que era o momento de mudar para o sistema autoligado. Como eu te falei, eu trabalho muito com o aparelho. Aí, aqui, ó, deixa eu ver se eu mostro, ó. Eu uso sempre o primeiro molar, o segundo molarzinho descido para apoio do fio para não escapar, ok? E como essa paciente, o canino estava muito abaixo dos incisivos laterais, eu usei um alto torque que eu vou guardar, que eu vou usar depois na segunda fase, tá? Então tá aqui, ó o molarzinho que nós colamos. Aí você vai me perguntar qual o tubo que eu usei? O tubo que vem no kit mesmo, mas você pode usar um tubo, qualquer tubo de segundo molar, pode ser o inferior, que não tenha gancho, tranquilo. Aqui tá o canino alto torque que nós usamos, e os incisivos eu trabalhei com o standard, porque a posição anterior dos incisivos estava bem posicionada. A colagem, sempre, Fábio, eu faço uma colagem passiva do lateral. Eu não acho que nesse momento é necessário você corrigir a posição da raiz do lateral. Eu mantenho ela até o canino entrar nessa posição correta. Então, a hora que o meu canino descer, que é o canino permanente, aí eu reposiciono os laterais. Você está vendo que eu estou colando reto, 0 grau. O nosso do Damon Kill, a angulação dele é 9, né?
Eu estou Qual que é a tua experiência? A tua clínica, você só usa o autoligado passivo? Nesse caso aí é o Damon. Exatamente. Eu só, desde 2012, eu mudei toda a minha clínica para o sistema autoligado, porque eu tive um problema muito sério na minha mão, e eu acho esse o mais fácil de operar, e é muito rápido, e eu tenho uma gama muito diferenciada de medidas, né, Fábio? Os fios da Órmico são fios excelentes, que te dá segurança de você trabalhar. Eu trabalho sempre com molas, olha, vocês estão vendo que eu trabalho com mola aberta. Eu não gosto muito de mola fechada, porque eu acho que eu faço uma força, eu aplico uma força muito mais pesada do que eu usar uma molinha aberta. O paciente volta a cada 30, 35 dias, 40 dias, dependendo do caso. Eu vou só pegar o alicate 139 e vou fazer isso aqui na molinha e vou ter paciência e bastante calma para abrir os espaços. Então, Fábio, se a gente olhasse essa foto há uns 10 anos atrás, você imaginaria que nós conseguiríamos tratar esse caso sem extração seriada ou sem extração nenhuma? Olha o volume. Isso, né? Pois olha só. Nós aprendemos que teria que extrair, né? Pois eu sou de 90 e pouco, né? Não precisa falar um ano, não. Não precisa. Só fala que nós aprendemos que fatalmente teria que extrair pré-molar. Então, e você vê com 2 fios, né? Porque a gente pega os Cooper Nighttime da Órmico. Desculpa eu falar a marca, Fábio, mas eu tenho que respeitar porque é uma coisa que me dá segurança. Outra coisa que eu quero que vocês anotem aí, quem está vendo, proteja o tubo aqui, ó. A anatomia do segundo molar descido não é uma anatomia igual do segundo molar permanente. Então, eu sempre coloco um pouquinho de excesso, mas eu protejo. Então, a hora que a criança morde aqui, Fábio, eu faço tipo um chanfrado que o alimento escoa e ele vai permanecer aqui. E essa foto eu gosto de manter, sabe por quê, Fábio? Olha, eu consegui o alinhamento, eu tenho um volume de arco, e você está vendo que eu não esfoliei os caninos precocemente? Perfeito, hein? Então, o canino tá aqui. Aquela sensação que causa, ou aquele pensamento que causa reabsorção é equivocado. Que acelera o processo de risogênese. Se você trabalhar com calma, olha, nós rotacionamos o dente. Se você olhar aqui, ó, houve uma rotação. O lateral dela é um lateral volumoso e a gente conseguiu isso tudo no formato de arco, tá? Olha lá, o arco inferior que nós tínhamos, né? Na época que a gente começou, nós tínhamos os primeiros molares permanentes. E aqui tá a proteção que eu sempre faço, Fábio. E eu quero espaço agora para gerar espaço para os caninos. Olha aqui a molinha. Essa molinha, cada 3 vezes que o paciente vem no consultório, troca por uma nova, porque ela fica horrorosa, né? Você vai só mastigando ela. E um tratamento muito... É mola de Cooper Nighttime? Não, mola qualquer, de aço. Eu uso mola da Morelli mesmo. Sim. É uma molinha que me atende perfeitamente. É e só não exagerar no comprimento, né, Lúcia? Que os ortodontistas mais jovens tendem a... Não. Aqui é braço e dedo suave, Fábio. Isso aí. Esse espaço vai demorar para irromper aqui pelo menos uns 9 meses, de 6 a 9 meses. Então, o que fazem? Mas eu não aguento o paciente de preventiva demorar tanto. Mas é um paciente que você fecha um tratamento, Fábio. Se você quiser fazer um planejamento, eu vou fazer um planejamento tipo hoje, ficaria... eu faço como que eu faço? Qual é a média das minhas mensalidades aqui no consultório? Eu tiro o custo do meu consultório, que hoje o atendimento custa em torno de R$126, né? Para funcionar a clínica. Eu coloco um adicional da minha mão de obra e faço a conta. Se vai ser um tratamento de 36 meses, eu multiplico por 36 e geralmente eu peço uma entrada que seria do Damon Kill, custaria em torno de R$1.500, faz umas 3 parcelas do valor do aparelho e o resto vai ser minha mão de obra. Entendeu? Entendi. Boa conta. Então vamos lá, vamos continuar que essa hora passa muito rápido, Fábio. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, olha. Outro caso. Tá bonito esse caso aí. O primeiro caso que eu fiz, Fábio, eu comecei com ligado esse caso.
Eu tenho as fotos de 2011. Eu tinha visto no fórum nos Estados Unidos, né? O Frank Bogdan mostrou pra gente e eu me entusiasmei. E aí eu achei muito interessante mudar. Eu chamei os pais, eles concordaram em mudar o tratamento para o sistema autoligado. E aqui está o formato de arco, que lindo. Quem diria que nós trataríamos um apinhamento tão severo com um sistema autoligado? Então me dá muita confiança e muita segurança. O autoligado, Lúcia, o interessante é a força de baixa intensidade e longa duração. Duração, perfeito. Calma, tem que ter calma, tem que ter perfil para atender esses adolescentes, mas eu gosto muito. Um caso de mordida cruzada, como você vai ver, esse casinho aqui, gente, uma das coisas que eu acho muito importante, eu uso o aparelho, os preventivos, ortopédicos, não importa, 12 horas. Porém, nesse caso, você está vendo aqui, Fábio, que eu tô mostrando, nesse caso aqui, ó, eu estou mostrando, olha aqui, o que tem aqui? Os levantes, tá? Dos dois lados. Por isso que eu falei, ajuste os levantes. Porque a hora que o paciente não estiver com esse aparelho, tá vendo? Não está com o aparelho com o plano oclusal, ele está com o plano oclusal que eu deixei na boca. Aí, o que acontece com a mandíbula? Vou virar para mim. A mandíbula trabalha, quanto mais o movimento equilibrado ela tiver, melhor ela cresce. Se eu tiver, durante a noite eu tiro o aparelho, à noite eu uso o aparelho, eu deixo plano. De dia, eu tiro o aparelho, eu volto mordendo o lado cruzado. O que acontece? O sistema neurológico não sabe ler isso. Então, o que eu faço? A primeira sessão eu deixo o paciente à vontade com o aparelho. No segundo atendimento, que eu marco 15 dias depois, eu bato o carbono, vejo qual é o lado, que geralmente o lado que tiver mais em classe 2 é o lado que mais você mastiga, porque a mandíbula trabalha do lado de menor esforço, e o lado de menor esforço é sempre do lado que está mais em classe 2. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os planos e vou ajustar com carbono. Até que o paciente toque e morde sem fazer nenhum desvio de linha média por conta do desvio da mandíbula, tá? Então, essa é uma dica legal. Muito bom. Então, já teve dica aqui do Twin Block Declare, a dica da resina para maior conforto, né, no tubo do primeiro molar, né, E ajuste, aí eu uso muito, eu domino muito, e eu gosto muito de usar o OrthoBite da FGM. Eu domino muito bem, tem gente que fala que ela é muito pegajoso e tal, mas eu consigo fazer muito rápido, em menos de 3 minutos. Eu faço com... Porque ele não precisa de adesivo, né? Você sabe, é só ataque ácido e adesivo. Não precisa de adesivo. Ataque ácido e ele direto. E ele em cima... Aí você já plana lá, pega um brushingzinho, você passa um pouquinho de agente de união em cima para a criança hora que morde, ou para você aplanar um pouquinho e tá resolvido. Porque tem que trabalhar mais rápido, né, com as crianças. Sim, é rápido e é confortável. Eu bato carbono, eu deixo sempre de uma forma confortável. Se eu precisar de ajustar um pouco mais, eu nunca faço numa sessão só. Eu vou fazendo aos pouquinhos. Perfeito. Deixa eu mostrar aqui um negocinho para você. Aqui, ó, esse caso é muito legal. Porque esse caso eu não trabalhei absolutamente nada, ó, Fábio, no arco inferior. Eu só usei uma plaquinha Hawley com plano oclusal, que eu controlo sempre o vertical dos meus pacientes. Não importa, se tem sobremedida profunda, eu sempre vou usar aparelhos preventivos que tenha um plano oclusal. Eu gosto muito de controlar o vertical. E olha como houve o reposicionamento do incisivo só de tirar o contato prematuro que a língua, olha, tá vendo a interposição lingual? Aqui nós fizemos os levantes, aqui tá transparente, porque eu não tinha o azul, é da FGM, e aqui tá a maneira que o paciente mordeu quando a gente fez as fotos agora, e olha como tá o sorriso do paciente. Esse paciente foi um dos pacientes que veio para nós por causa disso, porque ele achava horrível o dente dele no vídeo. E nós estamos com 5 meses de tratamento, olha aí, ó. Que maravilha, hein? Né? É muito legal. E o paciente fica motivado quando ele vê que está funcionando o que ele está me pedindo.
Fantástico. Aqui outra paciente, olha, quando você tem paciente com hábito, eu sou totalmente a favor de olhar sempre a cefalometria. Eu nunca vou descartar a cefalometria dos meus pacientes. Ela me dá um pouco de rumo, entendeu? Eu quero saber quais são os vetores de crescimento dessa criança. Essa é outra paciente que tinha um outro hábito, e você vê que ela é uma classe 2 bem severa, né? E eu sempre olho, uma das coisas que você não sabe fazer. Quando eu falo para os meus pacientes, ou quando eu falo para os meus alunos, às vezes, nos cursos que a gente faz, não sabe o que fazer na preventiva, está muito perdido, olha o ANB. O ANB me diz se esse paciente está com crescimento equilibrado. Às vezes você está com uma classe 2, divisão 2, uma classe 1, divisão 1, mas a maxila e a mandíbula estão bem posicionadas. Então, a posição espacial do incisivo central superior e inferior é muito importante para mim. E eu acho uns indexadores assim que é muito rápido de você olhar e você vai ver com muita rapidez, tá? Então, nesse caso aqui é uma classe 2 bem severa. E eu vou falar para você, olha, esse tipo de paciente vai ficar pelo menos 13, 12 meses com o aparelho preventivo, porque eu tenho uma classe 2, um degrau mesial fechado, eu tenho uma classe 2 de ambos os lados. Eu vou afastar um pouquinho aqui para você ver. Aqui, ó. Aí, ó. Você está vendo que os molares descidos estão ocluindo em classe 2 fechada? Então, sim. Outra dica, Fábio. Quer saber como está crescendo teu paciente? Olha a chave do canino decíduo. São poucas pessoas que falam isso, e eu falo sempre. Se teu canino decíduo está em classe 2, fatalmente você vai ter um crescimento desequilibrado e o ANB dele é sempre alto. Muito boa. Se o paciente tiver apinhamento, aquela paciente anterior que eu mostrei, eu não mostrei, mas o canino estava em classe 1. Apesar de todo aquele apinhamento, o canino estava em classe 1. Então, olha aí, ó. Se você olhar o degrau de Moyers, né? Você vai ver que tem um degrau mesial dos molares descidos. E aqui é o aparelhinho que eu usei no início para quebrar o hábito de sucção de dedo. Porém, você está vendo que está com os planos, né? Porque eu já quero que ela deslize essa mandíbula de uma forma diferenciada. E aqui está, após 6 meses com o aparelho ortopédico, a inversão de planos oclusais. Eu só peguei essa linha aqui, passei para cá, e essa linha é o que nós traçamos da linha de oclusão. E aqui houve a mudança de plano oclusal. Quebramos o hábito em 6 meses. Quanto tempo, Fábio? De repente alguém quer perguntar? Quanto tempo usa para quebrar o hábito? Geralmente eu não deixo mais que 6 meses. Depois disso, se eu conseguir esse resultado, mesmo que o paciente ainda tem 30% de sucção polegar, eu já entro com o aparelho ortopédico. Outro caso de assimetria facial, tá vendo? Mas se você olhar, você vai ver que se você levantar o lábio superior, que nem a Dani falou ontem, a linha média superior está ok, e ela está desviando para a esquerda por conta da mordida cruzada. Aqui tá, olha, ela tem uma mordida aberta bem severa, nós temos falta de espaços para os caninos, e aqui nós vamos trabalhar com os planos oclusais. Nesse momento, eu já entrei com, ela usou o aparelho para fechar um pouco a mordida nessa situação, nós fizemos planos oclusais, ela usou um parafusinho de 17, eu sempre tenho os parafusos Oriental, eu tenho os parafusos que são 6,5, 7. Uma coisa que eu quero falar para você, Fábio, o aparelho preventivo não pode ter uma crosta de resina muito alta. Os protéticos deixam uma crosta muito grande. O parafuso tem que ser pequenininho, Fábio, para ele colocar mais próximo do palato. Quanto mais longe do palato, mais acrílico, mais espaço da língua você toma. Então, eu gosto de usar os parafusos menores, que nesse caso aqui eu primeiro uso um 6,5. Fala assim, mas Lúcia, você vai ter que mandar para o laboratório de novo. Eu não me importo, Fábio. Eu quero o resultado. Claro, tá certíssimo. Né? Porque eu dei aula para fono. Com isso, Lúcia, você está ganhando tempo. É verdade. Qualidade, olha, eu ganhei. Qualidade, e aqui, ó, tá. Essa menina usou 13 meses. Olha que bonito que tá a chave aqui, ó. Ela continua com os planinhos, a mordida não tá mais cruzada aqui, ó, o twin block. Ela continuou com a grade para ir corrigindo a interposição lingual, para que a própria musculatura fosse posicionando esses dentes. Eu não faço ativação praticamente, ó, só dou um toquezinho
né? Porque a gente tem que deixar espaço no arco vestibular para que esse parafuso vai se abrindo. E olha aqui, depois de 13 meses, que legal, essa paciente já está com aparelho fixo. A doutora Rita Pérez faz desgaste no Twin Block. Qual é a ativação mensal? E qual avanço inicial? São 3 perguntas. Tá. Você faz desgaste no Twin Block? Faço desgaste para avanço de mandíbula, principalmente no inferior, para a mandíbula ir rodando para frente e para cima. E qual a ativação mensal? Ativação mensal cada 7 dias. E qual o avanço inicial? Acho que a mordida... O avanço inicial, eu nunca avanço mais que metade da classe 2. Às vezes eu faço até em 3 avanços, porque senão eu tenho que fazer o plano muito alto e fica muito desconfortável, abre muito a mordida, a criança saliva muito durante a noite e fica desconfortável. Porque quanto mais você avança, Fábio, maior tem que ser o plano no inferior, o plano, os bite blocks, né, os blocos. Então eu avanço pouco, eu não avanço muito. Meia classe 2 eu acho sensacional. Em 2 vezes, mais ou menos em 9 meses, 12 meses, eu mando 2 vezes para aumentar os planos para o laboratório. Muito bom. Agora ela perguntou, esse é pH com expansor e grade? Não entendi. Esse aparelho é com expansor? Eu faço o aparelho superior com a grade, porque quando você levanta, a tendência da língua é escapar por entre os aparelhos. Eu coloco a grade no superior, ela faz 2 gradinhas separadas, né? Que você consegue abrir o aparelho sem problema. E tem expansor superior e inferior. O expansor inferior eu uso um 5.5 da Dentauro e o superior 6.5 da Dentauro. Beleza, vai para o caso do parafuso aí que eu quero ver. Eu vou mudar aqui. Olha só, é uma coisa que eu ia te mostrar que é muito legal, ó. Que essa radiografia dá para ver bem, que é a posição da mandíbula na região anterior. E aqui eu tenho a cefalometria. De todos os pacientes do meu e-book, eu tenho a cefalometria intermediária e a final, tá? Olha lá os movimentos que aconteceram e a rotação da mandíbula. Aqui são os casos que eu te falei que as crianças são precoces. Pula, que eu quero saber do teu e-book depois. Vai para o parafuso. Aqui. Maravilha. Essa é a paciente. Olha, esse é o arco. Deixa eu afastar aqui, ó. Tá? Essa paciente nós tivemos que trabalhar porque ela falou que não ia usar elástico de forma nenhuma. E aí nós fizemos, tá aí, ó. Nós fizemos uma ancoragemzinha dos 2 lados. E ao mesmo tempo eu vi que ela estava com um pouco de extrusão na região anterior. Aí nós intruímos um pouquinho. E aqui está o resultado final. Que bonito, hein? Quantos anos que ela... Eu terminei com 12 anos e 3 meses, eu finalizei. Olha só. Foi tranquilo colocar o parafusinho nela? Não, ela deu trabalho, porque ela tinha um tipo de osso que eu não sei falar, porque você sabe que é meu marido que faz, né? Aí foi feito 2 vezes, mas depois deu certo e ficou ótimo. Mas ela, Fábio, no dia da instalação, ela ficou calma? Como que é a abordagem com a criança? Não, ela estava muito agitada e foi terrível. Ela não era uma paciente fácil. E o legal dessa cefalometria, Fábio, que a melhor coisa que eu fiz nesse tratamento foi jamais usar elástico de classe 2 nela. Que eu terminei com a posição do incisivo central inferior perfeita e ela tem a curvatura, que eu acho uma curvatura muito legal. Deixa eu falar para você. Eu gosto muito de terminar meus casos com a posição do controlar muito bem meu incisivo inferior, que eu consigo deixar uma classe 2 com um pouquinho mais de hipogônio. E eu estou observando agora na encefalometria que quando eu controlo a posição, o torque do incisivo inferior para ele ficar numa posição mais retroinclinado, eu termino com um perfil melhor. Entendi. Os elásticos têm os seus efeitos colaterais. E essa menina nós não usamos, porque ela disse que não ia usar, Fábio. Falou, não vou usar. Ele simplesmente não usou nem um dia. Foi decidida e sincera, ué. Sinceramente, eu gosto muito quando os pacientes são sinceros. Você tem que ter outra alternativa. O plano B. Plano B. Ô, Lúcia, então vamos lá. O teu livro é só seguir na tua rede social, né? Vou ver lá na Lúcia Ozelame. Tem o link, é da Editora Plena. Se você não achar o link e não der certo, entra na Editora Plena.
O valor dele é R$ 150, são 206 páginas, são 11 casos descritos passo a passo, como eu troquei os fios, o sistema autoligado, o aparelho preventivo nos casos que eu usei, os que eu não usei, que eu já entrei com o aparelho fixo. Tem casos classe 3, são 3 casos classe 3, e 5 classe 2 e 3 classe 1. Muito e Fábio, bom. brinque. E os cursos aí? E os cursos? Os cursos a gente só vai manter para o ano que vem alguma coisa, a gente vai estar sempre divulgando nas redes sociais. Mas eu estou mais inclinada, assim, mais para meio que aposentadoria. Ué, faz um curso aí nessa tua parte aí, porque você é referência. Aí em Não, eu Maringá, gosto muito. o pessoal vai para aí, então. Não precisa É você verdade, viajar. porque a cidade é linda, né? Vale a pena. Tá certo. Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu espero que tenha dado um feedback legal. É muito legal essa tua abordagem e, poxa, resultados incríveis e, meu, tá de parabéns, viu, Luciano? Obrigado pelo convite aí, viu? Eu espero que tenha agradado e tenha acrescentado alguma coisa para todos Vai cair vocês. 5 segundos. Tá, beijo! Tchau, gente. Obrigada!